Aqui atrás de mim é a rodoviária de Cuiabá. Esse local aqui, muitas pessoas passam e cada uma delas tem as suas histórias. E eu quero aproveitar sobre essa questão de história e falar para você a respeito de algo que Deus tocou em meu coração para trazer para você. Eu quero trazer para você sobre uma palavra de perdão. Mas como assim? Muitas pessoas que estão ali, que entram, que saem, que viajam, essas pessoas, elas às vezes elas não têm ali uma paz de espírito. Alguma coisa aconteceu com ela. Ela precisa liberar perdão, né? E nós vemos na palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 33 ao 34, essas foram as últimas palavras que Jesus proferiu lá na cruz do Calvário. Imagina comigo aquela cena, 3 cruzes se projetando lá no horizonte, né? No meio dessas cruzes, no meio das 3, estava o Senhor Jesus. Do lado direito tinha um ladrão e do outro lado, outro ladrão. Jesus morreu do mesmo jeito que ele sempre viveu. Quando Jesus veio a esse mundo para buscar os pecadores, ele viveu entre os pecadores para poder alcançá-lo, para poder perdoá-los, para poder transformá-los. E quando chegou a hora dele morrer, ele morreu crucificado entre os pecadores, declarando o que ninguém jamais esperava. E qual foi a declaração de Jesus? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nós podemos aprender com ele, né? Jesus, ele nos ensinou uma grande lição. Qual a lição? A lição da dependência. Quando uma pessoa ela está para morrer, todos querem ouvir o que essa pessoa tem para falar, não é verdade? E Jesus, ele ensinou, ele pronunciou ali 7 palavras. A primeira, a quarta e a última são orações que ele dirige a seu Pai. Então ele ora mantendo comunhão com aquele de quem ele veio, né? E com toda a força para poder viver uma vida vitoriosa nessa terra. E ele começou seu ministério também em oração. E ele terminou o seu ministério em oração. Coisa linda, né? Ninguém pode sobreviver vitoriosamente nessa vida se não aprender como Jesus, dependendo constantemente do Pai, colocando a vida aos pés do Pai, recebendo força do Pai. Sabe por que Jesus viveu uma vida vitoriosa? Quando ele veio, ele fez um pacto com o Pai, com Deus, que ele não usaria os poderes divinos sem o consentimento dele. Ele aprendeu a viver uma vida dependente de Deus. Aí estava o segredo da vitória de Jesus. Sabe por quê? Eu e você às vezes vivemos vidas derrotadas porque não aprendemos a depender do Pai como Jesus fazia. Ele dizia assim, ó, Pai, disse Jesus na hora da sua morte, né? Ele tinha uma coroa de espinho furando o seu rosto, mas isso ali não o impedia de enxergar o amor do seu Pai. As suas mãos estavam pregadas numa cruz, não podiam mais curar pessoas, mas ele podia orar. Os seus pés não podiam mais andar para alcançar o pecador, mas isso não o impedia a orar. Os seus discípulos o tinham abandonado. Ele não podia mais ensinar, mas isso não impedia Jesus de orar. A grande lição da dependência é a lição da oração. Quem depende, ora. Quem não ora, não depende. Jesus começou o seu ministério orando ao Pai. Ele sabia que mesmo nos momentos em que ninguém podia ouvi-lo, o Pai estava atento às suas orações. Se você quer tanto ter uma vida ali prevalecente, você precisa aprender a lição da dependência e da oração. Diante dos problemas, diante das necessidades, de um milagre na sua vida, diante de um grande desafio financeiro, não vá postar no Instagram para as pessoas verem. Não sai contando seus problemas para todo mundo. Volte-se para o único que pode, de fato, ajudar você. Vá a Deus. De que forma, pastor Claudemir? Em oração. Muitas vezes, tudo o que nós precisamos é orar. Como diz um adesivo de carro, ora que melhora. Ou melhorou. Melhorei? Sim. Jesus precisou orar, quanto mais nós, viu, meu amado?
nunca se esqueça de que acima de nós existe um Deus que é Pai e que sempre ouve a nossa oração, e que sempre ouve o nosso clamor. Então orar, quando tudo parece perdido, é o nosso grande motivo de nós vivermos. Está na hora de você apresentar essas necessidades que você tem ao Senhor e Ele vai cuidar de você. Então, lembre disso. Na cruz é o lugar do perdão. Eu quero continuar essa mensagem. Eu gostaria até de pedir para você, se Deus falou com você, deixe nos comentários um amém. Fala aqui de que cidade você está me assistindo, tá bom? Vai ser muito importante para nós mantermos essa conexão poderosa e maravilhosa. E se você puder também, compartilha com 3 pessoas essa mensagem. Se for forte para você, compartilha com as 3 pessoas. E dá uma olhadinha, ver se você não me segue e passa a me seguir também, tá? Shalom Adonai.